Eu digo que a proibição é calcada na radicalização moralista porque ela não apresenta base numa racionalidade, né? Porque não há demonstração científica de que exista uma justificativa para tratar de uma maneira álcool e tabaco, que são substâncias que prejudicam a saúde, e tratar de outra maneira maconha, cocaína e heroína, que são substâncias que também prejudicam a saúde, né? Daí porque, como não há como justificar essa diferenciação, a única razão para justificar isso é moralismo, né? O Tribunal Constitucional Alemão, por exemplo, ao julgar a questão da legalização da cannabis, entre os argumentos diz o seguinte, que se dizia, bom, não há por que tratar de forma diferente álcool e tabaco. E o Tribunal Constitucional Alemão disse, o álcool tem uma larga tradição de consumo recreativo entre os europeus, né, no continente europeu. Então, quando se fala em tradição, para justificar essa distinção, me parece adequado usar o termo moralismo, né? Álcool praticamente livre. Consumo de álcool na população chega a 74% do número de pessoas que consomem bebida alcoólica. Tabaco, praticamente livre, não há restrição sobre o tabaco. A pesquisa mostra isso, feitas com bases e dados científicos e epidemiológicos. 47% da população assume que fuma, não é? Pelo menos uma vez na vida. Quando se vai na droga ilegal, essa que é proibida, veja, maconha cai para 6%, no mesmo universo de pesquisa. E cocaína cai para 2,3%. Então, me parece, doutor Cristiano, que eu parto desse princípio, que a legalização, a proibição da droga é um importante instrumento jurídico de contenção. Nós temos no Brasil problemas de saúde pública muito mais graves do que relacionados a drogas ilegais, como, por exemplo, o fato de nós sermos o campeão mundial do consumo de moderadores de apetite, né, que são substâncias legais, e isso mostra que o que nós precisamos é de uma política pública de saúde unificada, né, porque o que resolve parece que a questão aqui é a seguinte, nós temos que optar entre proibir e reprimir de um lado e de outro lado prevenir e controlar, né? Provavelmente nesta sala deve haver muitas pessoas que fumam o cigarro comum, tabaco, e provavelmente não fumem maconha simplesmente porque é proibido. Em outras palavras, por que você não fuma maconha? Porque não é legal. Maconha é contra a lei. E isso funciona como um chamado fator dissuasivo positivo. Quer dizer, muitas pessoas que fumam cigarro comum poderiam fumar maconha. Simplesmente não fumam. É como, usando aqui a expressão em inglês, doutor, against the law, né? Contra o direito, contra a lei. Não é legal fazer coisa que é contra a lei. Então, eu tenho essa visão. Assim como nós estamos vivendo algumas progressivas restrições em relação ao álcool e tabaco, que eram substâncias absolutamente não controladas no passado, e que hoje sofrem uma série de restrições. No caso do tabaco, houve a proibição da propaganda, a restrição de acesso, restrição de consumo, etc. No caso do álcool, a tendência é que aconteça a mesma coisa, apesar do lobby milionário da indústria da propaganda da cerveja. Me parece que o que deveria acontecer justamente é um movimento oposto no sentido contrário, ou seja, nós deveríamos abandonar a absoluta legalização para buscar um sistema de controle e de restrições. As pessoas podem dizer aqui no auditório, doutor, mas o senhor sabe com o delegado Enarque que maconha basta dar uma voltinha aqui e vai encontrar. Eu sei, não precisa nem dar voltinha, se entrar aqui também tem. Mas a questão não é essa. Se você puder comprar maconha em maços na padaria, no bar, qualquer pessoa possa comprar, gente, é claro que o consumo vai sair de 6% e vai lá para cima. É evidente que a lei da oferta e da procura, você chega na padaria e diz assim, dá um maço de maconha, por favor. O senhor disse que não tem base científica, né? Quer dizer, ninguém pode afirmar peremptoriamente que se nós mudarmos o regime, vai haver uma explosão do consumo. Eu dei aqui dados do Cato Institute sobre Portugal, mostrando que lá a descriminalização gerou a redução do índice de consumo. Portanto, me parece que não dá para fazer uma afirmação peremptória nesse sentido. O que dá para afirmar peremptoriamente é o seguinte, a proibição é um fracasso. 100 anos depois de instituída, as drogas ilegais nunca foram tão abundantes,
tão acessíveis e tão baratas quanto hoje, né? A questão é, o que nós vamos fazer? Vamos continuar insistindo em algo que em 100 anos não conseguiu resolver essa questão e ainda criou outros problemas ainda maiores, como por exemplo, encarceramento em massa, corrupção dos agentes estatais, incremento da violência, entre outros problemas, né? Ou vamos buscar uma alternativa fora da proibição?